Oi pessoal! Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse lindo laço de crochê. Para esse laço eu vou usar essa linha Anne na cor Royal. Esse aqui é considerado uma linha fina com tect de 295, tá? Mas você pode também fazer com uma linha mais grossa. Eu vou estar usando aqui a agulha correspondente, que é 1,75. E também para ter um trabalho mais delicado com um ponto mais fechadinho, tá bom? E aí eu escolhi essa agulha de acordo com a tensão do meu ponto. Ela vem nesse kit aqui da Shopee. Eu vou deixar o link aqui caso você tenha interesse. Infelizmente, né, como a minha mão sua muito, acaba tirando o número, aí por isso eu coloquei esse papelzinho. Então vamos começar aqui fazendo correntinhas. Eu vou colocar minha agulha, dar um giro de 360, dou uma laçada e puxo, tá? Correntinhas é fácil de fazer, só você dar uma laçada e puxar. Para esse laço, eu vou fazer 15 correntinhas para esse tamanho. Se você quiser fazer menor, você diminui 2 correntes. Se você quiser fazer maior, você aumenta 2 correntes. Ficou assim as minhas 15 correntes. E aqui eu vou subir 3 correntes para o meu ponto alto e mais uma corrente de separação. Então, aqui a gente tem 4 correntes e a gente vai contar assim: 4, 5, 6, 7. Na 7ª corrente, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, para que assim fique já o quadradinho aqui no início. Então, dou uma laçada, entro na corrente, dou uma laçada e puxo, dou uma laçada, passo 2, dou uma laçada, passo 2. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente de base, na próxima um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, na próxima um ponto alto. E assim eu vou fazer por todas as minhas correntinhas. Uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e na próxima um ponto alto. E vai dar certinho aqui as nossas correntes e os nossos quadradinhos. Ficando dessa forma, com 7 espacinhos, tá? Aí, se você quiser menor, você tira 2 correntes. E se quiser ser maior, você acrescenta 2 correntes. Agora, a gente vai subir esse laço. E para fazer essa subida, eu vou subir com 2 correntinhas, tá? Aqui nas laterais, eu gosto de subir só com 2 correntinhas e mais uma de separação. Vou virar o trabalho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, fiz meu primeiro, faço uma corrente de separação e um ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer assim até o final dessa carreira. Na verdade, todo o trabalho será feito usando esse mesmo ponto. Ponto alto, uma corrente de separação. É o famoso ponto rede, né? Que muitos chamam assim. E chegando aqui no final, eu vou contar uma corrente de separação e na próxima eu vou fazer o meu ponto alto, tá? Ficando dessa forma. E agora a gente sobe 2, mais uma de separação, vira o trabalho e repete a mesma coisa. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Até finalizar essa carreira. Muitas crocheteiras sobem nessa subida de carreira, sobem 3 correntinhas para o ponto alto. Só que aqui eu gosto de subir só 2 correntes, porque ele fica mais retinho a minha lateral. Tá? E aí o seu laço vai ficar mais retinho aqui, não vai ficar com aquela barriguinha, ficar todo torto, tá bom? E aí subindo 2, fica dessa forma retinho. E agora a gente vai continuar fazendo as nossas carreiras da mesma forma, fazendo ponto alto, correntinha, até a gente alcançar o tamanho desejado. Aqui eu já fiz minhas carreiras, tá? Eu vou medir aqui para vocês verem qual o tamanho que ficou. Para esses laços, eu gosto de fazer um tamanho de 24 centímetros. Olha só. 24 centímetros, tá? Essa é a parte de cima.
Vou contar aqui quantas carreirinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 carreiras. O ideal é que tenha carreira par, tá? Que finalize em carreira par. Que aí quando você fechar o seu laço aqui, ó, e aí você vai ajeitar aqui, vai ficar assim, ó, um quadradinho em cima do outro, tá? E aí vai ficar melhor. Mas se o seu deu ímpar, não tem problema. Você pode juntar ele assim, mas eu prefiro que seja par, fica mais certinho. Aqui, a gente vai fazer um acabamento de pontos baixos por toda essa volta da nossa peça. Então, cada quadradinho, eu vou colocar 2 pontos baixos, tá? E aí, eu passo pro próximo, 2 pontos baixos. E assim, eu vou até a próxima quina, né, da nossa peça. 2 pontos baixos em cada quadradinho. Chegando aqui na minha quina, eu vou fazer 5 pontos baixos. 2 de uma lateral, 1 para virar e 2 da outra lateral, tá? 5 pontos baixos. No próximo quadradinho, 2 pontos baixos e assim por diante. 2 pontos baixos em cada quadrado. E nas quinas serão 5 pontos baixos. Bem simples, mas que dá um acabamento e fica bonito o laço, tá? Faz diferença no seu laço, ok? Aqui você já aproveita e já deixa o fiozinho ali, ó, no meio dos pontos baixos, que aí você já arremata ele, né? E não corre risco de soltar. Então, vamos fazer aqui até chegar aqui no início dos pontos baixos. Cheguei aqui, já tenho 2 pontos baixos, então aqui eu preciso fazer 3 pontos baixos. E junto com um ponto baixíssimo, né? No nosso primeiro ponto baixo que a gente fez lá no início da carreira. Aqui finalizamos essa parte do nosso laço. E nesse aqui eu vou deixar um bom pedaço de fio para fazer toda a costura, toda a junção desse laço. Deu umas 3 voltas na mão e já pode cortar esse fio. Nesse laço, eu vou fazer a ponta igual a parte de cima. Então, você vai repetir tudo que eu te mostrei agora, com 15 correntinhas, 26 carreiras, e idêntica. Essa parte da ponta eu não deixei fio, eu já cortei e já arrematei, escondendo meu fio dentro aqui dos meus pontos baixos. E agora a gente vai fazer a montagem desse laço. Começo fazendo um arremate, fazendo uma correntinha e vou puxar esse fio, passando dentro dessa correntinha, para que não desmanche aqui os nossos pontos baixos e não desmanche o nosso laço, tá? É importante. E agora eu vou pegar um marcadorzinho, ou você pode pegar um pedacinho de linha, o que você preferir, o que você tiver aí na sua casa. E eu vou dobrar esse laço ao meio, tá bom? Mas se eu tenho 26 carreiras, a metade são 13. Então, eu posso contar 13 e colocar aqui o meu marcador, ou um pedacinho de linha. E aqui, ó, só contando para conferir, 13 carreiras. E desse lado aqui eu vou prender um pedacinho de linha, só para mim saber onde tá a carreirinha do meio e é onde eu vou fazer toda a junção, ok? Primeiro, eu vou juntar essas 2 pontas. Então, vou pegar aqui o meu fio e vou colocar numa agulha de tapeceiro, né? Uma agulha que tenha essa entrada aqui em cima, ó, maior. Então, essa daqui tem ponta e a outra não tem ponta, tá? E aí, você escolhe aí o que mais te agradar. Eu gosto da ponta, que aí ela entra melhor nos pontos. Então, passei na minha agulha e vou juntar aqui o meu laço.
eu vou fazer uma costura aqui, uma costura simples, tá bom? Eu vou pegar, ó, entre as minhas correntinhas, no meio, tá? Aqui não precisa ficar perfeito, porque essa costura não vai aparecer no seu laço. Porque conforme você for fazendo no acabamento, ela vai ficar escondida. Tá bom? Mas aí é só ir entrando num pontinho, entrando no outro. Eu pego ali, ó, entre as correntinhas. Pego de um lado, depois vou pegar do outro. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa costura. Cheguei aqui no final, os meus últimos pontinhos, eu dou uma puxadinha para poder tá fazendo melhor essa junção, né? Para que não venha sair, ficando dessa forma. E aqui eu vou fazer um nozinho. Vou dar um nozinho aqui. Pego sempre de um lado pro outro, né? Se eu tô desse lado, eu pego do outro lado. Passo ali dentro da minha argolinha e dou um nozinho para que essa costura não desmanche. Vou juntar essa junção com a carreirinha que a gente marcou lá atrás. Tá bom? É aí que você vai fazer a costura. Essa carreirinha marcada com a costura que a gente acabou de fazer. Tá? E aí, é só você usar o seu fio, o mesmo fio que a gente tá usando. Por isso que ele tem que ser grande, porque a gente vai usar ele para fazer todo o acabamento, toda a montagem desse laço. Aqui, uma costura de vai e vem. Vou lá atrás, passo pra frente, sem aparecer lá do outro lado. E puxo. Aqui eu já posso tirar meu marcador, só pra não me atrapalhar. E vou fazendo essa costura, pegando lá atrás e indo pra frente. Aqui não precisa fazer uma costura muito junta, pode ser os pontos largos, igual eu tô fazendo no vídeo, porque a gente vai puxar essa costura, tá? Chegando aqui no final, junto as minhas pontinhas, para que não fiquem soltas. E agora, a gente vai puxar essa linha, tá? Com delicadeza, porque é um fio Anne, né? É um fio fino. E aí, se você puxar muito forte, pode arrebentar. Ficando dessa forma, você vai ajeitando. Vai dando uma ajeitada. Ó, puxei bem, tá bem puxado. Você ajeita ali as laterais para que fique iguais, né? Assimétricas. E agora eu vou dar uma volta para poder já prender e não soltar. E com a minha agulha aqui eu faço um nozinho, pegando nessa voltinha que eu fiz. Já fica assim, já tá preso, mas não se preocupe que a gente vai prender mais aqui esse meio, tá? Para que não solte. Vou pegar aqui a parte de baixo. Essa parte de baixo eu quis fazer igual, mas você pode fazer menor, tá? Com menos quadradinho. E aqui tem 26 carreiras, eu conto aqui até o meio, na carreira número 13. E vou juntar, tá? Você não precisa juntar assim agora, só pra te mostrar como que vai ficar. Bem bonito, né? Se você quiser fazer menor, é só você fazer menos carreiras, com menos quadradinhos também. E aqui eu vou contar de novo, porque eu perdi a carreirinha, conforme fui mexendo. E aqui eu vou fazer uma costura simples de vai e vem. Tá? Isso para que fique juntinho, ó. E já vou puxando a linha. E já vou encaixando aqui atrás do meu laço. Feito esse encaixe, ó, prendo ali bem.
e vou dar mais voltas aqui no meio do meu laço, juntando a parte de cima com a parte de baixo, tá? Cuidado para não puxar muito e arrebentar essa linha. Mais uma volta, que eu já dei 4 voltas. Venho aqui para a parte de trás e vou fazer nozinhos aqui para não soltar esse fio. Então, eu passo a minha agulha nas voltas e dou um nozinho. Vou fazer mais vezes para que fique bem preso, bem firme e não venha soltar. Fiz aqui os nós que eu achei necessário. Se você estiver insegura, você pode dar mais voltas e fazer mais nozinhos para que não solte. Mas não vejo tanta necessidade assim, porque vai entrar mais um acabamento nesse meio, tá? Depois de você prender, você vai ajeitar o seu trabalho. Você vai puxando ele para um lado, para o outro, ajeitando, deixando ele assimétrico, deixando igual ao outro. Você puxa os seus fios, porque conforme a gente foi fazendo a costura, fazendo a amarração, ele vai ajuntando, vai ficando juntinho ali. Então, olha que lindo já está o nosso laço. Já está bem bonito, né? Essa cor azul fica muito lindo no laço. Agora, a gente vai para a parte onde a gente vai prender aqui ou a xuxinha ou então um bico de pato, tá? Todos esses dois eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo. Aqui eu vou utilizar o bico de pato, mas eu gosto muito de usar a xuxinha também, até porque a xuxinha é até mais fácil de prender. É só você continuar dando voltinhas ali com a sua linha e os nozinhos para prender a xuxinha. Com o bico de pato, é um pouquinho mais complicado, que você vai precisar de cola, mas se você quiser fazer só a costura também, você pode fazer. Você vê aí o que você tiver em casa. Eu tenho essa cola aqui universal, mas você também pode usar a cola quente, tá? Aqui eu vou usar essa cola universal, apesar de ela não aderir muito bem ao bico de pato. Para fazer essa aderência, você pode dar uma lixada ali no seu bico de pato, para que essa cola venha fazer uma aderência melhor, tá? E aí eu vou posicionar ele, ó, no meu laço, bem na junção, vendo bem o meio do bico de pato, né? Para que fique certinho ali no meio. E vou fazer a colagem. Eu não gostei muito da colagem, tá? Confesso para vocês. E aí eu vou mostrar o que eu fiz para poder esse bico de pato ficar preso e dar uma segurança nesse laço. Que eu achei que a cola não ia dar segurança nenhuma. Enfim, cola o seu bico de pato e deixa, né, secar. Tem que deixar secar para poder ficar firme. Ficar mais firme, né? Mas eu também vou passar uma costura, porque eu não tenho muita segurança na cola. Então, aqui vamos fazer um acabamento. Vou fazer correntinhas. A quantidade de correntinhas vai depender do seu laço. Então, aqui eu vou fazer algumas correntes e eu vou medir. Como é que eu meço nessas correntes para ver se a quantidade está boa? Eu vou colocar aqui, ó, no meio do meu laço, tá? Vou passar ela de um lado pro outro, ó, igual tá no vídeo. Eu coloco ela aqui no meio e passo ela lá para trás. E aí, vou ver se eu preciso fazer mais correntes. No caso aqui, ó, tá vendo a pontinha onde eu iniciei e aonde eu fiz as correntinhas. Eu acho que eu vou diminuir aqui, tirar uma correntinha, para que fique bem, tirar duas, para que fique bem presinho essas correntinhas, fique bem firme, não fique folgado e dê um acabamento legal. Tá?
Então, aqui eu já tenho a quantidade de correntinhas pro meu laço e vou fazer pontos baixos nessas correntinhas, tá bom? Em todas essas correntinhas eu faço ponto baixo. Então, fiz uma para subir carreira e nas próximas um ponto baixo a cada correntinha. Isso vai dar um acabamento no meio do nosso laço. Feito aqui os pontos baixos, olha só como ficou. E aqui eu posso cortar esse fio e arrematar ele, tá? Dou uma laçadinha e puxo, passando a linha por dentro. Aqui eu gosto de dar uns nozinhos. E você pode esconder esse fio dentro dos seus pontos com agulha de tapeceiro. Finalizei, eu vou posicionar ele. Você vê a parte, ó, que é a parte direita do seu trabalho. Isso aqui é o avesso, essa é a parte direita. Você posiciona aqui no seu laço e passa lá para trás. Aqui, como a gente tem um bico de pato, eu vou abrir ele porque eu quero prender dentro do bico. E aí, ó, passo ele aqui dentro. Deixa essa pontinha para mim fazer a costura. Com a linha que a gente deixou, né, dos acabamentos, eu passo ela aqui para pertinho, da onde está a minha costura. E aí, eu vou pegando, ó, de um lado e do outro. Isso aqui é uma costura de união, simples, tá? E aí, eu volto na mesma pontinha e passo para outro. Eu volto na mesma ponta e passo para outro. Faço isso algumas vezes, para que não solte. E vou, ó, para outro ponto do laço, lá para baixo. E aqui eu posso fazer um nozinho prendendo esse fio para que não solte, tá? Essa costura não saia. Fiz aqui vários nozinhos e aí eu já vou cortar o meu fio. Que eu já dei o acabamento. Essa cola aqui eu não gostei muito, porque não prendeu muito bem. Também eu não deixei secar, né? Eu já fui fazer o acabamento aqui. Antes de fazer mais uma costura aqui nesse bico de pato, eu vou ajeitar aqui meu laço, ajeitando para que não fique torto, dando as puxadinhas. Olha. Ajeito aqui em cima para que ele fique bem bonito. Olha que diferença dá você ajeitar o seu laço, você acertar os pontos. Olha o acabamento que ficou aqui na frente. Ficou bem legal, né? É uma das peças que eu mais gosto de fazer, é uma peça bem bonita. E para dar um acabamento aqui, eu vou pegar a minha linha azul e vou fazer uma costura, pegando aqui o meu laço e o bico de pato, tá? Porque eu não gostei do acabamento que a cola ficou, não me deu uma segurança. E aí, vou fazer uma costura pegando o laço e o bico. E é só fazer um nozinho ali para iniciar, né?
Se eu fizesse o nozinho na ponta da linha, ela não ia ficar. Então, eu prefiro fazer o nozinho assim, prendendo já o bico de pato. E aí, você pode fazer o teste com a cola quente. Se a cola quente firmar bem, né? Ela tem que estar bem quente para poder firmar. Mas aí, você pode fazer esse teste e se firmar, você não precisa fazer essa costura. Só que aí eu fiquei insegura, né? De deixar só com a cola e preferi fazer essa costura, que aí não corre mesmo o risco de soltar. E aí eu vou dando voltas no meu bico de pato, passo para a carreira de baixo e faço mais uma vez, ó, passando ali por dentro e por baixo. Aqui eu tô passando a minha agulha pra ponta, né, do bico e vou fazer a costura aqui também nessa pontinha para que não saia realmente. Agora sim tá bem firme. E assim finalizamos o nosso laço, tá? Aqui a ponta você pode fazer com menos carreira, tá? Pra não ficar essa ponta tão grande. Mas eu quis fazer assim, que é a mesma construção da parte de cima e da parte de baixo. Deixe um comentário aqui do que você achou desse laço. Aproveita e já curte esse vídeo e segue aqui o canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!